Acho que essa é uma parte do mistério, né? Quer dizer, de que nós continuamos tentando compreender, né? Como é que uma sociedade dessa natureza, que a princípio seria uma sociedade que desenvolveu, né, tanto conforto, né, tanta beleza estética, pictórica, escultórica, né, na música, no pensamento, né, uma sociedade filha do iluminismo, né, e como é que, de repente, digamos assim, pelo menos essa é uma sensação, né, que de repente um conflito que parecia uma coisa tão localizada, né, tão pontual, se torna num conflito, não apenas num conflito mundial, como um conflito mundial de proporções absolutamente inéditas, né? Com muita frequência nós olhamos mais para a Segunda Guerra, né, por motivos óbvios, né, quer dizer, tanto por causa da máquina de extermínio nazista, né, os campos de concentração, os campos de extermínio, como também por causa da bomba atômica, né, a produção de uma arma que capaz de produzida pela humanidade, capaz de eliminar a própria humanidade, né, o autoextermínio, né. E de fato isso é muito impactante. A gente sempre olha também para os números da Segunda Guerra, que são números de uma grandeza, né? 60 milhões de mortos e coisas desse tipo. Populações deslocadas, né? São milhões de pessoas deslocadas dos seus lugares, né? Mesmo a volta daqueles que sobreviveram à guerra, a quantidade de pessoas com problemas físicos, amputadas, né? Mães sem filhos, filhos sem mães, né? Maridos sem mulheres e crianças, em suma, tudo isso, né? Em números extraordinários. E realmente, comparando-se numericamente a Primeira e a Segunda Guerra, você nota perfeitamente que a Segunda Guerra é um momento incomparável, né, com qualquer coisa antes. No entanto, conforme a gente se aproxima desse início do século e da Primeira Guerra, a sensação é de que, de fato, a Primeira Guerra é um momento muito de uma ruptura muito notória em relação ao que se esperava, né, do mundo considerado civilizado até então, né. Um dos textos que eu tenho gostado de trabalhar é um texto do Freud, de 1915, né, então logo após o início da Primeira Guerra, onde ele põe isso de modo muito claro, né, ali mesmo, ali no momento mesmo que a coisa está acontecendo, como que não se supunha, né, a possibilidade de uma guerra entre nações europeias, né, na proporção que aquela aconteceu, e ainda que pudesse acontecer, a Guerra Franco-Prussiana havia acontecido em 1870, né, ainda que isso pudesse acontecer, seria uma coisa localizada para resolver determinados conflitos, seja de fronteira, seja para o estabelecimento da superioridade de um ou outro naquele momento, mas jamais se imaginou a possibilidade de uma guerra de extermínio, que acabou se tornando a Primeira Guerra Mundial também, né? Nós prestamos sempre muita atenção apenas no elemento das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né? Dessa matança quase que face a face, né? Da impossibilidade de você resolver um conflito, porque as trincheiras parece que não permitem que nenhuma das duas partes avance, né? Mas também é uma guerra que incluiu fortemente a tecnologia, né? A destruição de civis, né? A diferença de civis e militares, que até então, de algum modo, parecia respeitada, né? Numa guerra dessa natureza, entre estados, né? É alguma coisa que vai desaparecendo, né? A mobilização das sociedades inteiras, as mulheres e as crianças também, em função da guerra. Então, isso tudo é muito assustador, né? Isso nos põe a questão de, afinal de contas, que civilização seria essa que seria incapaz de impedir uma catástrofe dessa natureza, né? E aí nós nos perguntamos, né, quer dizer, como esse mundo de tantos intelectuais brilhantes, de tantos músicos brilhantes, de tantos pintores, artistas, né, que parecia constituir, então, uma nova grande república, né, um território extenso, né, onde você podia viajar por ele e encontrar as obras de arte num lugar, os castelos no outro, né? Isso, a beleza estaria distribuída, né, em vários territórios, que seria quase que um território comum, quase que uma ideia, como nós pensamos, de algum modo, a ideia de Europa, não é? Como que ela foi capaz de um momento para o outro, produzir, né, uma tamanha violência. Óbvio que, do ponto de vista militar, né, essa guerra era uma guerra esperada, né? Quer dizer, os planos de invasão da França pela Alemanha são planos elaborados e reelaborados sucessivamente durante 15 anos, né?
e imagino que a mesma coisa acontecia do outro lado, né? Havia a suposição alemã, um plano de invasão da França durante 40 dias, que seria o período suficiente para dominar o território francês, para que então a Alemanha se sentisse livre, né, para invadir pelo leste a Rússia, né? Quer dizer, isso está planejado desde o início, do finalzinho do século XIX, início do século XX, né? E esses planos, essa é uma das hipóteses que alguns historiadores têm, que são tantos esses planos, é tanta preparação que a guerra se torna quase que inevitável, né? Porque a suposição é que se você não ataca, você acabará sendo atacado, né? Então o conhecimento do planejamento de um lado em relação ao outro acaba produzindo essa coisa. Mas do ponto de vista da população civil, do ponto de vista, digamos, de uma consciência mais espalhada, mais difusa, né? O que se supunha era que uma sociedade com graus considerados elevados de civilização, né, de civilidade, não teria oportunidade de produzir uma catástrofe dessa natureza, né? Então, se no mundo grego já era possível, né, um acordo entre as cidades gregas que participavam, né, da Liga Anfictiônica para que, por mais que houvesse conflito, algumas regras fossem respeitadas, né? Ninguém podia derrubar os olivários da outra cidade, você não podia contaminar a água, né? Quer dizer, havia regras para manter a vida de algum modo ali. A sensação é de que nesse momento europeu, né, no centro mesmo da Europa, né, daquilo que seria, pela autoimagem da própria Europa, o mundo mais civilizado, né, até então, né, eclode uma guerra em que todas essas regras acabam sendo desrespeitadas, né? A distinção entre civis e militares, as mulheres, as crianças, isso uma população, de uma maneira geral, a partir de um certo momento, né, ela entra na mobilização da guerra e vai ser destruída, né? O número não é pequeno, são 13 milhões de mortos, que é um número incomparavelmente maior do que os 400 mil que você tem notícia, né, da última guerra do século anterior, né? Então é isso, é uma surpresa, vamos pensar sobre isso, né?